Oi, turma. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema de potenciação e a gente vai resolver mais alguns exercícios de potência. O primeiro exercício diz o seguinte: complete a tabela abaixo de acordo com as expressões algébricas em cada coluna. O que vem a ser uma expressão algébrica? Até agora a gente aprendeu expressão numérica. Expressão algébrica a gente tem no lugar de números, letras. Então, nesse exercício, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma expressão algébrica, duas expressões algébricas e três expressões algébricas. Então, essa expressão, essa primeira aqui, ela se apresenta da seguinte forma: A vezes B mais C. Então, no lugar da letra A, eu vou colocar o número correspondente à letra A, que é o que está indicado nessa coluna aqui, que é 1,2. No lugar da letra B, eu vou colocar o número correspondente à letra B, e no lugar da letra C, eu vou colocar o número correspondente à letra C. Então, eu vou substituir as letras por números. Então, vamos lá. A primeira expressão algébrica, nessa primeira coluna, eu tenho A vezes B mais C. Então, vamos fazer as substituições. No lugar do A, eu vou colocar 1,2, copio o sinal, vezes. No lugar do B, eu vou colocar 0,9. E no lugar do C, eu vou colocar o número 2. Então, essa expressão algébrica vai ficar da seguinte forma: 1,2 vezes 0,9 mais 2. Agora, a gente vai fazer a substituição nessa segunda expressão. A elevado ao quadrado mais B vezes C. Então, vai ficar, no lugar do A, eu vou colocar 1,2 elevado ao quadrado, mais, no lugar da letra B, 0,9, mais 0,9, vezes, no lugar da letra C, número 2. E essa última expressão aqui, a gente tem, entre parênteses, né, A mais B elevado ao quadrado menos C. Por que está entre parênteses o A mais B? Porque só depois que a gente efetuar essa adição é que eu vou elevar ao quadrado o resultado. Então, eu vou colocar parênteses. No lugar do A, eu vou colocar 1,2. Mais, no lugar da letra B, 0,9. Fecho parênteses, elevado ao quadrado. Menos, no lugar da letra C, eu vou colocar o número 2. Agora, vamos substituir aqui nessa segunda linha cada expressão algébrica pelo número correspondente. Então, aqui na segunda linha, as letras já mudam de valor. O A é 0,8, o B é 3 e o C é 4. Então, nessa primeira expressão aqui, a gente vai ter o seguinte: no lugar do A, 0,8. Vezes, no lugar do B, vou colocar o número 3. No lugar do C, o número 4. Então, ficou 0,8 vezes 3 mais 4. Segunda expressão, A ao quadrado mais B vezes C. Qual é o número correspondente à letra A? 0,8. Então, vou colocar aqui 0,8 elevado ao quadrado mais, na letra B, eu vou colocar o número 3. Então, vai ficar mais 3 vezes, letra C, número 4. Então, ficou 0,8 elevado ao quadrado mais 3 vezes 4. E na última, parênteses, A mais B elevado ao quadrado menos C. Então, no lugar do A, eu vou colocar 0,8, mais, no lugar do B, número 3, fecho parênteses, elevado ao quadrado, menos, no lugar do C, número 4. Agora, vamos para a quarta linha. Aqui eu já tenho novos valores também para as letras A, B e C. O A é 0,5, o B é 2 e o C é 3. Então, na primeira expressão, a gente vai ter 0,5 vezes
No lugar do B, vou colocar o 2. Mais C. No lugar do C, vou colocar o 3. Então, ficou 0,5 vezes 2 mais 3. Segunda coluna, vamos lá. No lugar da letra A, eu tenho 0,5 elevado ao quadrado, mais, no lugar do B, número 2, então vai ficar mais 2, vezes C. No lugar do C, eu vou colocar número 3. Então, ficou 0,5 ao quadrado mais 2 vezes 3. E na última, eu abro parênteses. No lugar da letra A, eu vou colocar o 0,5, então vai ficar 0,5 mais, no lugar do B, número 2, fecho parênteses, elevado ao quadrado, menos, no lugar do C, número 3. Então, vai ficar 0,5 mais 2 elevado ao quadrado, menos 3. E na última linha, os novos valores para A, B e C são 0,3 para o A, 1,2 para o B e 1 para a letra C. Então, na primeira expressão, a gente vai ficar 0,3 vezes B. Quem é o B? É o 1,2. Então, vezes 1,2 mais... Quem é o C? É o número 1. Então, vai ficar 0,3 vezes 1,2 mais 1. Segunda coluna, A segunda mais B vezes C. O A é o 0,3, então vai ficar 0,3 elevado à segunda, mais, no lugar do B, eu vou colocar 1,2, e no lugar do C, vou colocar o número 1. Então, a minha expressão ficou 0,3 ao quadrado mais 1,2 vezes 1. E o último, eu vou abrir o parênteses, colocar no lugar da letra A 0,3 mais, no lugar da letra B, vou colocar 1,2, então vai ficar 0,3 mais 1,2, fecho parênteses, elevado ao quadrado, menos letra C. Letra C é o número 1. Então, a minha expressão ficou 0,3 mais 1,2 elevado ao quadrado, menos 1. Vamos resolver agora esse exercício. Considerando o que você aprendeu sobre potenciação, como você resolveria 1/3 elevado ao cubo? O que é elevado ao cubo? É um número que se apresenta no exercício multiplicado 3 vezes, porque é isso que o meu expoente está indicando. Ele está me indicando que eu tenho que multiplicar a base, que é 1/3, 3 vezes. Então, vai ficar assim: 1/3, que é a minha base, vezes 1/3 vezes 1/3. Lembrando que potenciação é multiplicação. Então, eu vou multiplicar a minha base, que é 1/3, 3 vezes, porque é o que o expoente está me indicando fazer. Agora, eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado dessa potenciação vai ser 1/27 avos. Exercício seguinte. Junte-se a um colega e resolvam as potenciações a seguir. Então, vamos fazer primeiro a letra A. 4/5 elevado à quarta potência. Então, eu vou multiplicar minha base, que é 4/5, 4 vezes. Então, vai ficar 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5. Da mesma forma, eu vou fazer a multiplicação
numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vamos fazer a conta aqui do lado. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mais uma vez, 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. Então, no meu numerador, eu tenho 256. Agora, o denominador. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vão 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12. 125. Então, eu tenho 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tenho mais uma multiplicação para fazer. 125 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, no meu denominador, 625. Então, eu tenho como resultado aí dessa potenciação a fração 256, 625 avos. Letra B. 2/5 elevado à quarta potência. Então, eu vou multiplicar a minha base, que é 2/5, 4 vezes. Vou fazer aqui do lado, só para não misturar depois com o resultado. Então, a gente vai ter 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Vou multiplicar numerador vezes numerador. E o denominador vezes denominador. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o meu denominador? Repara que aqui, ó, no exercício anterior, eu já tenho o resultado, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, o meu resultado aqui vai ficar 16, 625 avos. Letra C. 1/4 elevado à quarta potência. Então, a gente vai multiplicar a base, que é 1/4, 4 vezes. Então, vai ficar 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Estou multiplicando a minha base, que é 1/4, 4 vezes. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. O número 1, quantas vezes a gente multiplicar, ele vai dar como resultado o número 1 mesmo. Então, a gente está fazendo o quê? Multiplicando numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 64. 64 vezes 4. Vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. 256. Então, o resultado dessa potenciação, vai ser a fração 1, 256 avos. E por último, a letra D, 2/3 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. Então, eu vou pegar os 2/3 e multiplicar 2 vezes. 2/3 vezes 2/3.
numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Então, o resultado dessa potenciação vai ser 4 nonos. O exercício seguinte pede para a gente completar uma tabela. Então, na linha 1, a gente tem alguns números que indicam a base, outros indicam o expoente, o cálculo e a potência, que é o resultado do cálculo. Nessa primeira linha, eu tenho base 1/6, expoente 1. Então, como que ficaria esse cálculo aí? Então, eu tenho a minha base, que é 1/6, eu vou elevar ao expoente 1. Então, eu vou pôr um parêntese aqui para indicar que é toda a fração que eu estou elevando ao expoente 1. Então, vai ficar representado dessa forma. 1/6 elevado ao expoente 1 é a própria base repetida quantas vezes? Uma vez só. O meu expoente é 1, então o resultado vai ficar 1/6. Vamos ver na segunda linha. Eu tenho como resultado uma fração 1/16. Então, o que que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, um número em cima, o próprio número 1, porque quantas vezes eu for multiplicar o número 1 por 2, por 3, por 4, vai ser sempre como resultado 1. Então, eu já sei que o numerador da minha fração é o 1. Qual será o denominador? Vamos ver um número que multiplicado por ele mesmo possa dar 16. Então, eu tenho número 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Pode ser? Posso ser o 2. O 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Já passou de 16. 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu posso colocar aqui embaixo a minha base 1/4, e o expoente eu posso colocar 2, porque se eu multiplicar 1/4 vezes 1/4, eu vou ter como resultado 1/16. Então, eu posso ter aqui a fração 1/4 elevado ao quadrado. 1/4 vezes 1/4 vai me dar a fração 1/16. Eu poderia também escrever aqui a fração 1/2. E qual seria o meu expoente, se fosse 1/2? Vamos ver, para dar 16 embaixo. O 1, quantas vezes eu multiplicar, vai resultar em 1. E o 2? 2 vezes 2, 4. Vou até fazer aqui, ó, para vocês acompanharem, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quantas vezes eu multipliquei o 2? 1, 2, 3, 4. Então, eu poderia ter a fração 1/2 elevado à quarta potência, que também daria o resultado 1/16. Então, aqui, a minha base poderia ser 1/4 ou 1/2, o expoente 2 ou 4. Poderia ter esses dois casos também. Vamos ver na linha 3. Qual é a base com o expoente 2, que vai me resultar na fração 1/4? Então, eu sei que meu expoente é 2. Qual é a base que eu tenho que ter? Que multiplicando por ela mesma, eu vou multiplicar 2 vezes, me dá a fração 1/4. Então, eu sei que em cima eu vou ter o número 1. Quantas vezes eu vou multiplicar o 1? Posso multiplicar o 1 várias vezes, que eu tenho como resultado 1. Então, aqui, ó, eu já posso escrever assim: 1, falta descobrir o denominador. Meu expoente é o 2, então eu sei que é elevado ao quadrado. Qual é o número que multiplicado, né, por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, me dá o resultado 4? É o número 2.
Então, a minha base é 1/2. Vai ficar 1/2 vezes 1/2 igual a 1/4. Posso até colocar aqui em cima. 1/2 vezes 1/2 vai ser 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Quarta linha. A minha base é 2/7, meu expoente é 3. Então, eu vou escrever da seguinte forma: minha base, 2/7. Fecho parênteses, expoente 3. Qual vai ser a minha potência? Ou seja, qual é o resultado disso daqui? Então, vai ser 2/7 vezes 2/7 vezes 2/7. Então, o 2 eu vou multiplicar 3 vezes. Vamos usar aqui em cima, para a gente aproveitar esse cálculo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira vai dar 8. E embaixo, 7 vezes 7 vezes 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente ter de exemplo. 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7, vou fazer aqui no cantinho, aí a gente apaga. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63, vão 6. 4 vezes 7, 28. 28 com 6, 34. Então, vai ficar 8,343 avos. Vou apagar essa continha aqui, só para não ficar muito bagunçado. E por último, na linha 5, qual é a minha base que, multiplicada 4 vezes, eu tenho como resultado 1? Lembra que eu falei que o número 1, quantas vezes ele for multiplicado, ele vai dar o número 1 mesmo? Então, a minha base aqui só pode ser 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 elevado à quarta potência igual a 1. E nesse último exercício aqui, é o seguinte: complete o quadro elaborado por Mariana com as potências de 10. Então, 10 elevado à terceira, ou 10 elevado ao cubo, tem como resultado 1000. Como que ficaria 10 elevado à quarta potência? Lembram que eu falei para vocês que quando a gente tem potências de base 10, para a gente resolver de uma forma prática, a gente poderia fazer, ao invés de 10 vezes 10 vezes 10, né? Porque seria o 10 multiplicado 3 vezes, a gente poderia também fazer da seguinte forma: eu coloco o número 1, a minha potência é 3, então quer dizer que eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3. Seria 1000. Como que ficaria 10 elevado à quarta potência? Eu posso colocar o número 1, se a minha potência é o número 4, o meu expoente é o número 4, perdão. Então, eu vou ter aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta potência, 4 zeros, 10.000. E aqui, ó, aqui eu tenho 100 milhões. Qual seria a minha potência de base 10? Qual seria o meu expoente? É só eu contar quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 e 3, 6, 8. Então, o meu expoente aqui é 8. E nesse caso aqui, qual seria o meu expoente? Vamos contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria 10 elevado à sétima potência. E 10 elevado ao quadrado? Como ficaria? 10 elevado ao quadrado, que seria 10 vezes 10, que a gente sabe que é 100. Então, eu posso colocar o número 1, o meu expoente é o número 2, então significa que eu vou ter 2 zeros. E 10 elevado à décima potência, meu expoente é 10, então significa que eu vou ter 10 zeros. Então, eu vou colocar o número 1,
e vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Agora eu vou contar de 3 em 3, né, para organizar aqui. Ok? Então, tá aí todos os exercícios referentes à potenciação.